Saiba como desenhar o Naruto em mais uma pose dinâmica e impactante. Depois que aprendemos sobre a construção do visual de um personagem em algumas rotações básicas, como por exemplo frente, perfil e semi-perfil, resta-nos aprender sobre o design desse personagem em diferentes ângulos e poses, ou ainda esboçando diferentes expressões. Se você deseja verdadeiramente dominar o desenho de um personagem, seja qual for, você precisa desenhá-lo esboçando diferentes expressões faciais ou gestos dos mais variados, nas mais variadas poses. Isso vale também para ângulos ou distâncias. Se você quer dominar o desenho do Naruto, acompanhe-me em mais essa prática, utilizando para isso o boneco de palito, o esboço do boneco de palito, com uma elipse, um eixo para a coluna, um eixo para o ombro e também um outro para o quadril. A partir daqui, a partir das extremidades dos eixos do ombro e do eixo do quadril, nós vamos traçar dois eixos para cada um dos braços e dois eixos para cada uma das pernas. No lugar em que fica a palma da mão e o peito do pé, nós vamos desenhar bolinha aqui, ó, para marcar a posição da palma da mão, e um eixo próprio para marcar a posição inicial dos pés. Quando eu me refiro à posição inicial, quando eu digo posição inicial, eu quero dizer que a qualquer momento nós podemos mover esses elementos. Isso é parte do método do esboço. Nós marcamos a posição inicial de cada parte da figura e aos poucos vamos movendo-as a fim de ajustar relações de volume, relações de simetria, proporção. Muito bem, a partir do boneco de palito nós podemos lançar alguns sólidos geométricos que vão nos apoiar na estruturação do corpo. Sim, esse vídeo ele não trata apenas do desenho do Naruto, ele vai te ajudar também a pensar melhor a estrutura corporal, certo? Eu poderia transformar esse boneco de palito, como eu fiz aqui, ó, num manequim como este, que vocês veem que é um manequim relativamente complexo, porém a fim de incluir mais alunos, eu vou usar uma versão simplificada desse manequim. Esse manequim, que tem um tronco em forma de barril, eu estou ensinando em vários dos nossos vídeos. Você pode conferir lá. Desta vez, nós vamos tentar usar uma forma um pouco mais simples. Nós vamos aqui, ó, a partir do eixo do ombro, traçar uma elipse que coincide com o eixo do ombro. Então, nós temos a elipse da cabeça e a elipse da caixa torácica. Nós vamos aqui, no lugar do quadril, ter um simples triângulo. A partir do eixo do quadril, nós vamos traçar um simples triângulo. E no lugar onde ficam esses eixos aqui do braço, ó, nós vamos traçar cilindros. Isso mesmo, latinhas. São formas geométricas nas quais tanto a oval da base quanto a oval do topo da figura tem a mesma largura. Então nós vamos desenhar uma latinha aqui, um canudinho, um pedaço de cano, um canudo, certo? Aqui, outro aqui. Conseguem ver? Simples assim, ó. Nós vamos desenhar canudinhos. Eu tenho certeza que você consegue. Se você tiver dificuldade, ó, desenhe primeiro, siga esse passo a passo. Desenhe primeiro a oval, tá? Que é a segunda oval, são duas ovais, duas elipses. Conecte-as com linhas, como neste caso aqui. Ligue as extremidades com essas linhas. Feito isso, você vai estar determinando o volume das pernas. Você vai ter uma melhor noção do volume da coxa, do volume da canela. Existe uma diferença de largura natural entre a parte de cima da coxa e a parte de baixo, essa mais próxima ao joelho. Se você tiver dificuldade em perceber isso, você pode, a princípio, desenhar tanto a parte de cima como a parte de baixo com a mesma largura. Porém, apenas a princípio. Cedo ou tarde, nós vamos ter que fazer uma correção dessas formas. Essas formas elas servem para marcar a posição inicial dessas diferentes partes do corpo. Aqui a gente pode por hora deixar a bolinha e aqui a gente pode usar um triângulo, certo? Para marcar uma fatia de pizza, para marcar a posição do pé. Agora nós vamos ter que transformar essa estrutura relativamente simples no Naruto. Para isso nós vamos suavizar essas linhas, nós vamos passar a borracha levemente sobre essas linhas a fim de remover excessos de grafite e poder ter uma área relativamente limpa para incluir
contornos, linhas de detalhe. Linhas que de fato vão transformar esse bonequinho genérico, que poderia ser o Kuririn, poderia ser até o Goku com seus 13 anos de idade, dado o tamanho, dadas as medidas. Poderia ser um outro personagem baixinho, tá? Mas transformando, adicionando linhas de detalhe, nós vamos transformar esse boneco genérico num bonequinho específico, que é o nosso Naruto, nessa pose dinâmica e expressiva. Então passemos a borracha. Vocês ainda conseguem ver marcações sutis? Basta isso, você deve enxergar a posição desses elementos. A partir daqui, ó, onde ficava a elipse, você vai desenhar um círculo. Abaixo do círculo você vai desenhar um triângulo, e a partir dessa estrutura você já pode começar a pensar o esboço do rosto, com uma elipse aqui para a orelha. Você sabe que o Naruto tem aquela bandana, né, na cabeça, na testa, então você faz dois arcos bem afastados um do outro, desenha um retângulo aqui a princípio, um retângulo aqui no centro dessa bandana, ele vai virar aquela plaquinha. Nós temos aqui o centro do rosto, nós identificamos com um arco que parte dessa pontinha aqui do triângulo. A partir daqui a gente já pode esboçar os olhos, aqueles olhos genéricos, grandes, de mangá, de anime. Eu tenho um vídeo só sobre olhos, você pode conferir lá. Aqui nós temos duas pontinhas ou um triângulo pequenininho para marcar o nariz, um arco para marcar a posição da boca. Nós sabemos que o cabelo do Naruto é formado, ó, por um ouriço. É como se fosse, digamos, nós temos vários triângulos pequenininhos, seguindo uma direção de um arco, como se fosse um capacete de triângulos. Esses triângulos são as mechas de cabelo do personagem. Eu já mostrei como desenhar um Naruto de frente. Nesse vídeo você tem mais informações sobre as medidas do personagem. Você que já conhece, ó, por favor, siga aqui comigo. Vamos lá agora desenhar a gola com dois arcos, ó, dois arcos longos. Nós temos aqui algumas linhas inclinadas, informando essas reentrâncias na gola, esses volumes da gola. Nós desenhamos clarinho assim, ó, para poder melhor corrigir caso haja algum problema, tá? Então nós traçamos aqui também alguns arcos para representar os volumes do zíper da camisa. Nós temos, enfim, ó, contornos triangulares que vão servir para determinar os volumes, as reentrâncias das dobras de roupa, da jaqueta, do jaquetão usado pelo nosso personagem, pelo nosso amigo Naruto. Ele tem mangas que são dobradas. Essas mangas seguem um contorno, um formato cilíndrico. Note que para conseguir desenhar o braço articulado, eu precisei passar pela construção de volume que vocês viram há pouco, apoiada no boneco de palito, apoiada no manequim. A partir dessa indicação de volume, né, dessa estruturação que me informa a posição de cada parte do corpo e também um volume aproximado, um volume inicial dessas partes, eu posso ir traçando esses contornos triangulares. Novamente eu tenho aqui a manga de formato cilíndrico, então a princípio eu posso desenhar um cilindro, certo? Bem aqui, como ele está com a caixa torácica projetada para frente, eu posso desenhar aqui alguns volumes, ó, de tecido caindo para frente. Posso desenhar aqui algumas dobras de roupa na região do quadril, onde ficava o nosso triângulo, certo? Eu já posso desenhar aqui dois arcos para marcar volumes, né? Tanto o volume de cima como o volume de baixo da coxa. Temos de lembrar que o Naruto tem algo parecido com um anel aqui, ó, no topo do cano da bota. Ele também tem um arco que separa o peito do pé dos dedos. É uma característica forte da sandália do personagem, da botinha do personagem. Aqui novamente nós temos essas estruturas de argola e um arco acima da posição dos dedos. Para desenhar a mão, vamos usar aqui a princípio um trapézio e arcos que marcam a direção dos dedos, 4 arcos, que no caso o polegar não aparece nessa nossa pose. Vamos desenhar aqui uma caixinha. Essa caixinha vai nos indicar tanto a posição de cima da palma da mão, como essa área aqui onde os dedos, né, essas faces dos dedos são vistas de frente. Esse esboço evidentemente precisa de alguns retoques para ganhar definição.
É neste momento que eu vou me preocupar não só em escurecer as linhas, dar precisão a elas, mas também acrescentar uns últimos detalhes referentes, por exemplo, a essa faixa que recobre a coxa direita do Naruto. Ele tem uma faixa, uma bolsinha, né, uma liga que conecta a coxa a uma bolsinha na qual ele leva alguns objetos. Ele também tem um adereço no braço esquerdo, um disco, né, em forma de Naruto, com dois retângulos ao lado, duas cordinhas ligadas a algo que parece muito um apito, uma caneta, certo? Um cilindro. Ele tem esses últimos adereços, esses últimos detalhes. Eu vou reforçar a espiral que ele leva na plaquinha. Tudo isso enquanto eu corrijo pequenas medidas, pequenas proporções, eu confiro relações de simetria. Esse processo de detalhamento você pode realizar junto comigo. Observe o exemplo. Uma vez escurecidas essas linhas, eu creio que você possa identificar melhor cada uma das características sobre as quais eu tratei. Feito isso, eu muitas vezes finalizo o nosso trabalho com caneta e aplico cores no computador. Esse é o processo. Nós utilizamos o boneco de palito para estruturar a pose, para criar a pose. Nós utilizamos alguns volumes, alguns sólidos geométricos para conferir a profundidade, a tridimensionalidade da figura e também algumas de suas relações de simetria. Então damos início ao processo de definição, de esboço e definição dos contornos finais. Você gostou desse Naruto em mais essa pose dinâmica? Aprenda a desenhá-lo também em outras poses a partir de outros ângulos ou esboçando diferentes expressões faciais. Seja o Naruto, seja algum outro personagem, você pode encontrá-lo aqui no nosso canal. Grato por me acompanhar até este ponto. Assista a um de nossos próximos vídeos.